Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você abra comigo no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 25. Tem uma canção que nós cantávamos alguns anos atrás que diz assim: você achou Joel capítulo 2? Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pense, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, restitui, sara-me. Espírito Santo, restitui, leva-me às águas. E refrigera minha alma, restitui. Joel capítulo 2, versículo 25 diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Vou ler a parte A do texto. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite, nesse pouco tempo que nos resta, porque nós vamos já ceiar. Deus pode restaurar o que foi destruído. Mesmo em meio à dor, há uma promessa de restauração. Do meio do caos, o Senhor pode suscitar um poderoso avivamento. Do vale de ossos secos, o Senhor pode levantar um poderoso exército. Então deixa eu profetizar na tua vida nessa noite. O teu caos nessa noite vai se revestir numa grande celebração de restituição da parte do nosso Deus. E só quem crê faz barulho nesse culto, pelo amor de Deus. Mas deixa eu contextualizar você. A nação de Judá, o reino do sul, nessa época o reino havia sido dividido em duas partes: reino do norte, reino do sul. Nós estamos falando do reino do sul. O reino do sul estava sofrendo, sendo castigado, sendo disciplinado pelo Senhor por causa dos seus pecados. E é importante ressaltar, a igreja, escuta aqui: o pecado conduz o julgamento de Deus. O pecado, ele atrai o julgamento de Deus. O pecado é afastar-se de Deus. E escute: sem a presença de Deus, a destruição, a assolação, a desgraça, ela é inevitável. Vou repetir: sem a presença de Deus, a assolação, ela é inevitável. A destruição, ela é inevitável. A praga de gafanhotos foi a vara de Deus para conduzir a nação de volta aos seus pés. A vara de Deus para conduzir a nação em arrependimento. Há uma opinião geral acerca disso, e a maioria concorda que a praga não é simbólica, ela foi literal. Outros dizem que não, ela se referia ao exército dos inimigos que atacaram a nação. Mas a grande maioria concorda que a praga de gafanhotos, ela é real. Assim como aconteceu em 1519, se não me falha a memória, na nação. Houve uma praga de gafanhotos e eles lembraram daquilo que já havia acontecido. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Joel, o profeta, foi levantado por Deus para proclamar uma mensagem que levasse o povo ao arrependimento. Vou repetir: Joel foi levantado por Deus com uma mensagem para que levasse o povo de volta para Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: a mensagem de Joel não é apenas sobre advertência. A profecia de Joel não se trata apenas de castigo. Mas deixa eu dizer uma coisa: a mensagem, a profecia de Joel, ela fala de uma esperança. Então nessa noite eu quero trazer para a amada igreja uma mensagem de esperança.
Joel, tomado pelo Espírito do Senhor, Joel, tomado pelo Espírito de Deus, ele vira para os bêbados, para aqueles homens que estavam embriagados por causa do vinho, e ele diz: levantem-se, ó ébrios, e orem. Joel, ele vira para os adoradores que não tinham o que oferecer no templo, e ele diz: levantem-se, adoradores, e orem. Então Joel, ele se levanta aos lavradores que estavam pranteando, porque a sua lavoura, a sua colheita havia sido destruída, e ele diz: lavradores, levantem-se e orem. Joel agora, ele se volta aos sacerdotes que não tinham o que oferecer no templo, e ele diz: chorem, ministros do Senhor, chorem, sacerdotes do Senhor, entre o alpendre do templo. É tempo de jejuar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: o cenário da nação de Judá, o cenário em que Joel profetiza, é um cenário de destruição. Eu quero ser um porta-voz do Senhor, eu quero ser um profeta do Senhor nessa noite para você. Talvez você entrou nesse culto hoje dizendo: pastor, a minha vida tem sido devastada, pastor, a minha vida tem sido atacada, alvejada por esses espíritos devoradores, pastor, a minha colheita foi embora, pastor, o meu fruto foi levado, pastor, o meu produto foi embora, pastor, perdi empresa, pastor, perdi emprego, pastor, perdi família, pastor, eu perdi tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o Senhor te chama, levante-se, ore e jejue, e Ele vai corresponder à tua oração e ao teu clamor. Tem alguém crendo aqui? Levanta a mão e dá glória. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. É isso que eles estavam vivendo. Não tinha videira, não tinha figueira, não tinha o trigo para produzir o pão, então não tinha um alimento com qualidade, o alimento era escasso. Não tinha festa, a festa da colheita foi celebrada em lágrimas. Não havia alegria na nação, não havia júbilo, não havia festa, não havia nada. A nação estava debaixo de um jugo opressor. Mas eu disse para você e repito: a mensagem de Joel não é uma mensagem de castigo. A mensagem de Joel é uma mensagem de esperança. Eu vou provar só para você nas escrituras. Eu vou repetir: a mensagem de Joel é uma mensagem de esperança. E eu vou provar para você na escritura, porque no versículo 32 o profeta Joel diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, eu disse: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, eu disse: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A mensagem de Joel é sobre a bondade de Deus. A mensagem de Joel é sobre a misericórdia de Deus. Joel afirma que o nosso Deus é misericordioso. Joel afirma que o nosso Deus é compassivo. Joel afirma que o nosso Deus não tem prazer na destruição, mas Joel afirma que o nosso Deus tem prazer na restituição. 3 pessoas entenderam. Eu vou repetir: nosso Deus não tem prazer na destruição. Nosso Deus não está no trono vibrando para que você e eu erremos. Nosso Deus não está no trono vibrando para que a gente cometa um deslize e Ele possa dizer: vou fulminar agora, vou destruir agora. Não, o nosso Deus está no trono dizendo: arrepende, filho, arrepende, filho, arrepende, filho, volta para os meus braços, filhos, volta para a minha presença, filho. Ele está no céu bradando: volta para casa arrependido, volta para casa e se converte, volta para os meus braços. Deus está no trono ansioso para que a sua noiva lhe corresponda. Joel se volta para os anciãos e pergunta: vocês já viram alguma praga, alguma peste, algo dessa natureza? Os anciãos respondem: não, nem mesmo os nossos pais nunca ouvimos falar de algo dessa natureza. Então Joel diz: reúna seus filhos
Conte para eles em detalhes tudo o que aconteceu. E oriente os seus filhos a contar aos filhos dos filhos, aos filhos dos filhos, até que a próxima geração saiba tudo o que aconteceu. Era um evento sem precedente. Era um evento nunca visto na história. Era um cenário de devastação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu leio o livro de Joel, e se você ler o livro de Joel e se colocando no lugar de Judá, se colocando no lugar daquela nação distante de Deus, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Esse relato bíblico é uma boa representação da vida do homem sem Deus. Vou repetir. O relato de Joel, ele é uma boa simbologia da vida do homem sem Deus. A alma é triste. A vida do homem sem Deus não há celebração. A vida do homem sem Deus não tem colheita, não há prosperidade plena. A vida do homem sem Deus é sem festa, sem alegria, porque o resto é maquiagem. O pão nunca sacia o coração de um homem sem Deus. Nunca está bom, nunca está satisfeito. O ambiente dessa vida é de tristeza. O ambiente dessa pessoa é como em estágios de fracassos e fracassos. Ela tenta uma vez, ela tenta duas vezes, ela tenta três vezes, de novo, e ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, e ela tenta sair do buraco e não consegue, ela tenta sair da opressão e não consegue, ela tenta sair da desilusão e não consegue, ela tenta sair da depressão e não consegue, ela tenta sair da ansiedade e não consegue. Assim é a alma do homem sem Deus. Ela vai mergulhando em estágios mais profundos de ansiedade. No versículo 4, quando fala 4 nomes, no versículo 25 que lemos, também cita esses nomes. Ele diz: o que foi consumido pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga. Alguns interpretam que seriam 4 tipos de gafanhotos, mas não é. Na verdade, são 4 fases da vida desse animal. São 4 estações na vida dele. A primeira estação é conhecida como gafanhoto saltador. Era aquele gafanhoto em que a fêmea depositava os ovos na areia, num buraco, e depois aquela pequena larva crescia, e em poucas semanas eles começavam a saltar e a devorar tudo que via pela frente. Mas esse gafanhoto, que agora era saltador, ele cresce, ele começa a ganhar forma, ele fica mais robusto, e agora ele começa a atacar com mais velocidade, com mais intensidade. Esse gafanhoto cresce mais uma vez, ele vai para a nova fase, e agora esse gafanhoto ele se torna um reprodutor, e ele começa a reproduzir em grande escala, até que ele se torna um grande bicho. E esse animal ele é capaz de produzir uma nuvem escura, capaz de tapar o sol, de tamanha quantidade desses bichos. Então são fases e são estações. O profeta Joel está dizendo: olha, quando o devorador vem, ele vem em estações. Quando o devorador vem, ele vem em fases. Quando o devorador vem, ele vem de uma maneira num primeiro momento, depois ele vem de outra maneira em segundo momento, e num terceiro momento ele se apresenta diferente, e num quarto momento ele se apresenta de outra maneira. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez alguns aqui nessa noite estão com a sensação de que o devorador tem triunfado na sua vida, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. O Senhor vai esmagar o devorador. O Senhor, Ele tem autoridade para repreender o devorador. Tem alguém vivo nesse culto comigo? Eu estou profetizando. Se você entrou nesse culto com a sensação de que o inimigo tem triunfado, se você entrou nesse culto com a sensação de como se o devorador em estágios avançados, ele tem assolado a tua mente, ele tem assolado o teu espírito, ele tem assolado o teu coração, ele tem assolado as tuas emoções. Se você tem percebido que os estágios do devorador têm levado a tua vida financeira para o poço, essa é uma noite de libertação. Quem consegue sentir a presença do Espírito Santo aqui? É noite de ser liberta, irmão. Porque tem pessoa que não consegue se livrar de uma vida financeira. Ela tenta, ela se esforça, ela tenta se livrar das dívidas, ela luta, ela consegue pagar o cartão de crédito,
ela consegue quitar as contas, ela põe as contas em dias, mas é só ela concluir, aparece um outro problema, vem outra fase do devorador. Tem alguém entendendo aqui, irmão? Aí vem outra fase do devorador. O camarada agora que pagou o cartão de crédito, aí vem o devorador e quebra o carro. Aí vem o devorador e dá um problema na casa, um problema estrutural. Deixa eu dizer uma coisa, é uma noite que o Senhor vai repreender esse devorador. Eu quero ser profeta de Deus, irmão. Toda fase, toda estação, toda fase do devorador hoje, ela vai ser neutralizada na minha e na sua vida. Só quem crê vai dizer amém. Talvez você diga: pastor, essa é a descrição da minha vida, pastor. Isso está acontecendo comigo. Parece que a cada estação que eu passo, a cada etapa da minha vida, o devorador me dá um tapa, o devorador me dá uma rasteira. Quando eu penso que estou me levantando, ele vem e me derruba de novo. Pastor, é a minha vida. Ei, eu tenho uma palavra de esperança para você, irmão. Jesus está na casa. Ei, o Espírito Santo está na casa. Ei, o cheiroso está na casa. E quando ele está na casa, todo o mal tem que sair. Tem alguém vivo aqui comigo? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite. E refrigera minha alma, restitui. Quem está passando por problema financeiro, ele tem em mente Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí no versículo 11 ele diz: e eu repreenderei o devorador. Então quem é o dizimista fiel tem na mente esse versículo. E talvez assim como eu, você também já passou por algumas lutas, irmão, algumas guerras. Eu precisei dobrar meu joelho e dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, eu tenho sido um dizimista na tua casa. Senhor, eu tenho sido um ofertante da tua casa. Eu tenho abençoado pessoas, eu tenho ajudado pessoas. O que está acontecendo comigo? E no mesmo instante a resposta vem. Essa semana foi uma resposta, foi assim que Deus fez. Eu estava com minha esposa e disse: Senhor, envia uma provisão para a nossa casa essa semana. E de repente alguém me liga e diz: pastor, eu estou enviando algo para a sua vida, para abençoar a sua vida. E Deus fez algo tremendo. Você está comigo aqui, irmão? Porque quem é dizimista fiel, ele tem na mente isso. O Senhor diz que se eu for generoso, o Senhor diz que se eu for um dizimista fiel, Ele e o Senhor vai repreender o devorador. Agora quando o cara não é dizimista, ele tem até vergonha de dobrar o joelho. Essa vergonha vai cair por terra hoje. Porque aquilo que te impedia de ser um dizimista, hoje vai cair por terra e você vai ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Mas não é sobre dízimo que eu estou pregando não, irmão. Segura aí, eu quero avançar um pouquinho mais. Sabe por quê? Há uma promessa de restituição para nós. No versículo 18 de Joel capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, leia comigo Joel capítulo 2, se puder projetar na tela. Se puder projetar na tela. Diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Repita após mim. Então, repita forte. Então o meu Deus se compadecerá de mim. Mais forte. Então o meu Deus se compadecerá de mim. Mais alto. Então o meu Deus se compadecerá de mim. Deixa eu te dizer, nós temos um Deus que se compadece de nós. Eu disse agora há pouco, Deus não tem prazer na sua queda. Deus não tem prazer na sua destruição. Deus não tem prazer na sua prisão. Deus não tem prazer em que você fique amarrado, amargurado, triste. Deus não tem prazer nisso. Mas quando nós estamos errados, então Ele nos convoca ao arrependimento. Anote o que eu vou te dizer, querido: onde há arrependimento, há esperança. 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. Onde há arrependimento, há esperança.
Depois do versículo 19, nós lemos que o Senhor vai enviar o vinho, nós lemos que o Senhor vai enviar o azeite. Ei, escuta, vinho é símbolo de alegria. Vinho é símbolo de quê? De alegria. Só que Paulo vai nos aconselhar para não nos embriagar com vinho, porque nós perdemos a sobriedade. E esses homens estavam embriagados com vinho, talvez para tentar esquecer o problema, talvez para tentar esquecer toda aquela loucura que eles estavam vivendo. E eles estavam embriagados, e por isso Joel diz: ei, ébrios, embriagados, levantem e orem. Largue o vinho de vocês, porque o vinho de vocês está entorpecendo a mente. O vinho de vocês está roubando a sensibilidade, e vocês não conseguem discernir na voz do Senhor. Ei, crente! Qual pecado está entorpecendo a tua mente? Qual pecado está impedindo você de discernir a vontade de Deus? Qual pecado está impedindo você de discernir o propósito de Deus? Eles não tinham vinho, porque tudo estava destruído. Então Deus diz: eu vou restaurar, eu vou restituir. Versículo 21, nós lemos, estou no capítulo 2, isso aí. Versículo 21, nós lemos assim, ó: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ei, escuta, quem vai se alegrar no meio do caos? Quem vai se alegrar no meio da dor? Quem vai se alegrar no meio da devassidão, da destruição? Quem vai se alegrar quando perde tudo? Quem vai se alegrar quando perde a empresa, quando perde o casamento, quando perde um filho, quando perde 3 gestações? Quem vai se alegrar na dor? Eu te digo, aquele que é cheio do Espírito de Deus se alegra no meio da tormenta. Tem crente vivo aqui? Aplauda pelo amor de Deus. Ei, segura, que eu só estou na introdução. Versículo 22, ele profetiza dizendo assim: olha, não temas animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Eles provariam o melhor vinho e o melhor azeite. Azeite é símbolo do óleo. Ei, deixa eu terminar, pelo amor de Deus, o tempo foi embora. Eu poderia fazer dessa mensagem hoje, escuta, eu vou terminar aqui, gente. Me dê mais 5 minutos, eu vou terminar aqui. Eu poderia fazer dessa mensagem hoje uma mensagem motivacional. Escuta isso, eu quero atenção. Eu poderia fazer dessa pregação uma pregação motivacional, que não tem nada de errado, mas eu não sou um coach no púlpito, eu sou um pastor. Amém? Eu poderia fazer uma palestra motivacional, te injetar ânimo nessa noite, mas escuta, eu estaria removendo dessa mensagem a centralidade de Cristo. E eu vou te dizer por quê. Escuta, porque essa mensagem de Joel não é sobre nós, é sobre Jesus. 3 pessoas entenderam, mas calma, eu vou te mostrar no texto. Versículo 18, a promessa diz: e o Senhor se compadecerá do seu povo. O que é que diz a promessa? Me ajuda a pregar. O que é que diz a promessa? Mais uma vez, o que é que diz a promessa? Você consegue enxergar Jesus aqui? Consegue? Eu vou mostrar Jesus para você. A maior expressão da compaixão de Deus, a maior expressão do compadecer de Deus, não é Ele encher nossos celeiros de bens. A maior expressão da compaixão de Deus, a maior expressão do compadecer de Deus é a cruz. É um homem pendurado no madeiro. Joel não estava falando sobre nós, Joel estava falando sobre ele, o homem das mãos furadas. Joel estava dizendo que haveria de vir uma esperança, haveria de vir uma restituição, e ela tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguém vivo nesse culto? Quando você ora por restituição,
Ei, deixa eu te ensinar algo poderoso nessa noite que o Espírito Santo me ensinou. Quando nós oramos por restituição, nós não estamos pedindo bens materiais, nós não estamos pedindo aquele carro que o diabo levou porventura, nós não estamos pedindo a casa que a chuva levou, seja lá o que for. Não, quando você ora por restituição, deixa eu te ensinar algo. A mesma serpente que interrompeu o relacionamento do primeiro casal no Éden, a mesma serpente que destruiu o relacionamento com Deus de Adão e Eva, ela é chamada de devorador. Então quando você ora, restitui, você está dizendo: eu quero de volta a intimidade, eu quero de volta o relacionamento, eu quero de volta a comunhão com meu Deus. A nossa mente não é egocêntrica, ela é cristocêntrica. Repita após mim: a minha mente não é egoísta, não é egocêntrica, ela é cristocêntrica. Repita após mim: eu tenho a mente de Cristo. Deixa eu seguir. Então a maior expressão do compadecer de Deus é Jesus. Ele prometeu enviar o trigo, Ele prometeu enviar o vinho, Ele prometeu enviar o óleo, Ele prometeu remover a vergonha no versículo 19 do capítulo 2 de Joel. Você consegue enxergar Jesus aqui? Eu te mostro. João capítulo 12, Jesus disse: se o grão de trigo não cair em terra, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se esse grão morrer, ele vai produzir muitos frutos. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Depois Jesus disse: eu sou o pão da vida. O pão é feito do que, irmão? O pão é feito do que? Do trigo. Então Joel estava profetizando Jesus. Então Joel estava anunciando a chegada de Jesus. Depois o óleo foi derramado. Jesus disse em Lucas capítulo 4, perdão, em verso 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Espírito Santo é tipificado no óleo. Quantos são comigo? O óleo é uma representação, uma simbologia do Espírito Santo. Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia. Ei, mas ele prometeu que removeria a vergonha. O profeta Isaías profetizou dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu te dizer, a tua vergonha já foi removida no nome de Jesus. Ei, o escrito de dívida já foi removido no nome de Jesus. Ei, escuta! A mensagem de Joel não é uma mensagem de castigo, é uma mensagem de esperança. Porque a mensagem de Joel é sobre Jesus. Eu vou repetir para você anotar, isso vai dar um corte legal. A mensagem de Joel não é uma mensagem de castigo. A mensagem de Joel é uma mensagem de esperança. Porque Joel anuncia Jesus Cristo. Tem alguém vivo nesse culto? Ei! Não é sobre uma destruição, é sobre uma salvação. Você não entendeu, irmão? A mensagem de Joel não é sobre uma destruição, é sobre uma salvação. Porque o tempo inteiro Joel está dizendo: arrependam-se. O tempo inteiro Joel está dizendo: orem. O tempo inteiro Joel está dizendo: jejuem. Vistam-se de pano de saco, lamentem. Ei. Ah, irmão, eu queria falar tanta coisa. Mas deixa eu terminar essa mensagem. Versículo 22. Ele diz: não tema animais do campo, porque os pastos reverdecerão. Você consegue ver Jesus aqui? Você consegue ver Jesus aqui? Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele tem pastos verdes para o seu rebanho. Joel está falando de Jesus, irmão. Eu quero que você leia Joel com esse prisma. Eu quero que essa semana você tire um tempo para meditar no livro de Joel. São 3 capítulos. Mergulhe nesse livro, mas eu quero que você mergulhe com esse prisma. Porque Joel não estava falando de outra coisa, Joel estava falando de Jesus. É uma mensagem profética. Joel disse: as árvores frutificarão. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os seus ramos.
Jesus é uma árvore frutífera e nós somos os seus frutos. Irmão, o nosso assunto é Jesus. A palavra dessa noite é sobre Jesus. Somente em Jesus haverá restituição completa na sua vida. Somente em Jesus. Primeiro, restaura o relacionamento com o Pai. Primeiro, restaura o relacionamento com Jesus. As outras coisas serão acrescentadas. Jesus é tudo que tua alma precisa. Os celeiros vão transbordar. Chegou o fim da escassez. Escassez espiritual. Crente que se conforma em passar uma semana sem orar em línguas estranhas. Crente que se conforma em passar meses sem sentir o fogo do Espírito Santo. Crente que se conforma em passar meses sem quebrantar o coração na presença do Espírito Santo. Eu quero profetizar nessa noite: cessa essa escassez espiritual na tua vida. Teus celeiros transbordarão de vinho e de azeite fresco. O devorador pode ter destruído a tua intimidade com Deus. Ela é restaurada hoje. A Bíblia diz: se 7 vezes o justo cair, de todas elas o Senhor levanta. Eu vou repetir: se 7 vezes o justo cair, ei, o Senhor de todas elas Ele levanta. Talvez o devorador teve permissão de tocar em alguns bens teus. Tem fogo aqui nesse altar, irmão. Tem alguém sentindo esse fogo aí? Se tem, ora em línguas, ora em línguas. Vamos lá. Cadê os crentes que estão sentindo esse fogo? Se você é alguém que se conforma em passar semanas, meses sem sentir o fogo, sem sentir o Espírito, ei, meu irmão, para com isso. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Você pode dizer: pastor, por que Deus permitiu a nação sofrer isso? Porque eles haviam pecado, porque eles haviam se distanciado de Deus. Então eu presumo, irmãos, que quando nós perdemos a intimidade, cadê minha banda? Já pode subir. Quando nós perdemos a intimidade, o devorador vai ter acesso a áreas da nossa vida, irmão. Por isso nós precisamos do fogo dia e noite. Nós precisamos dessa chama acendida dia e noite. Mas você pode dizer para mim assim: pastor, para lá, minha vida está bem. Pastor, minha conta está positiva, pastor. Meu casamento está legal. Minha empresa está bem. Então, pastor, essa mensagem não é para mim. Deixa eu te dizer então. Se a tua vida está bem, sabe o que você vai fazer? Ofereça o melhor sacrifício de gratidão. Ofereça a tua mais intensa adoração. Sabe por quê? Porque houve um dia em que os sacerdotes e levitas queriam ofertar algum sacrifício ao Senhor, e eles não tinham nada para ofertar, porque não havia produto na oliveira, não havia produto na videira, não havia produto na figueira. Era escasso, tudo era escasso, e eles queriam ofertar algo para Deus, mas eles não podiam. Então deixa eu dizer uma coisa: se você está vivendo um tempo de bonança, erga a sua mão em gratidão e ofereça ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração. Sabe por quê, crente? Porque de repente a escassez virá. Aí você vai aprender a louvar. O que é que você prefere? Eu prefiro aprender a adorar na abundância,
Porque quando a escassez chegar, eu continuarei a adorar e adorar e adorar e adorar. Ei, ei. A restituição veio, sabe por quê? Porque o povo foi levado a um arrependimento. A sua oração hoje, irmão, nós vamos já cear, mas você vai cear hoje com a mentalidade diferente. Você vai participar da ceia hoje, irmão, com muita gratidão a Deus. Você vai participar da ceia hoje, querido, grato por Ele ter te tirado do lamaçal de pecado. Você vai participar da ceia hoje, irmão, grato por tudo que Ele fez e tudo que Ele fará na sua vida. Você vai cear hoje grato, porque Jesus é aquele que restitui a tua vida, é aquele que restaura a tua vida. Você vai adorar hoje, você vai cear grato hoje ao Senhor, irmão. Aleluia. Ei, pastor, mas eu estou vivendo um período de escassez. Então você vai adorar. Então você vai adorar do mesmo jeito. Para quê, pastor? Porque no meio da sua adoração Ele se manifesta. Eu não sei o que você pode ter perdido ao longo do caminho. Você pode dizer assim: pastor, eu abri algumas brechas. É verdade. Pastor, eu dei margem para o inimigo tocar nas áreas da minha vida. Eu dei margem para o devorador destruir algumas coisas. Ei, eu quero orar por você antes de nós cearmos. Porque a ceia vai ser para selar essa ministração. Porque a ceia vai ser para que o Espírito Santo Ele te encha desse vinho novo. E o vinho representa o sangue de Jesus, simbolizado aqui na ceia. Então fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Fica de pé. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite. Restitui, leva minhas águas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me. Sara, refrigera minha alma. O primeiro movimento é restaurar a aliança com Deus. O primeiro movimento é reconciliar-se com o Criador. O primeiro movimento é arrepender-se dos seus pecados. O primeiro movimento é dizer: Senhor, eu quero voltar hoje para a tua casa e para a tua presença. Eu quero dar oportunidade nessa noite àqueles que estão aqui, que precisam de uma oração de reconciliação.